Amém, Pai. E Amém. juntos queremos te bendizer, queremos te adorar. Amém. E também queremos compartilhar, Senhor, aquilo que temos Amém. recebido de Ti, Senhor. Amém. Queremos ouvir a Tua palavra, Amém. ouvir os irmãos, Senhor. Amém. Espírito Santo, que Tu venhas nos direcionar neste momento. Amém, Pai. Obrigado porque o Senhor é tudo em todos. Amém, Paizinho. E que a Tua porção, Senhor, que está na vida de cada um dos irmãos, possa ser compartilhada Amém, Paizinho. nesta noite, Pai. Amém, Te Pai. agradecemos, Senhor, pela presença do Vince, da Sâmia, hoje aqui conosco, Senhor. Obrigado, Pai. Também, Senhor, Tu dês graça, unção a eles, Senhor, para eles Amém. também repartirem, Senhor, Amém, aquilo Pai. que o Senhor tem dado a eles, Senhor. Amém, Pai. Muito obrigado, Senhor. Como é bom, Senhor, apesar de não podermos estar juntos, nos tocarmos, nos abraçarmos, Senhor, que aqui também, Senhor, seja um momento de comunhão, aquele irmão que por um Amém. acaso está abatido, esteja triste, que seja fortalecido no Senhor através de tudo aquilo que Tu irás operar aqui em Amém. nosso meio. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Tem algum irmão, algum querido que quer repartir algum testemunho, alguma palavra, alguma coisa que o Senhor tem falado ao seu coração? Porque o pessoal está com vergonha. Eu sempre faço essa pergunta. Pode falar aí, teu filho. Eu estou muito feliz que a Karine está chegando dia 1º de agosto, hein? Karine, a Mandinha e João Vitor. Aí eu fiquei muito feliz. Queria compartilhar também com vocês isso. Obrigada, tá? Amém. Glória a Deus. Vai estar vendo a netinha, né? Glória a Deus. Esse é o momento, queridos, da igreja. Há 3 semanas atrás eu postei lá no grupo da igreja sobre nós sermos um corpo de muitos membros, né? E eu quero ainda ter uma oportunidade de repartir sobre esse texto com os irmãos, mas eu quero estimular os irmãos a sempre que pensarem nesse momento aqui, saber que é momento que você pode ser usado por Deus. Por isso que eu sempre faço essa pergunta. Alguém que queira compartilhar, alguém que queira testemunhar. Então, eu quero dizer uma coisa. Pode ir, Val. Eu quero dizer que Nosso Senhor é lindo. Eu estou apaixonada por Ele. Amém, Valdeliz. Amém. Que bom ouvir de você isso. E olhar para você, ver esse sorriso bonito em você, Valdeliz. Como o Senhor tem levantado o teu semblante. Como o Senhor tem tirado assim aquela tristeza de quando você chegou no nosso meio. É um testemunho ouvir você falar isso. Você que chegou no nosso meio com a perda de um filho e hoje está falando que o Senhor é lindo. Glória a Deus por isso. Amém. Aleluia. Eu queria compartilhar, Gil. Vai lá, Lu. O pessoal sabe que a gente está com esse negócio dos jovens, né? E tava tudo muito tranquilo, né? Queria que você compartilhasse e falasse um pouquinho do que já aconteceu. Até porque tem muita gente que não sabe, né, Bim? Então, irmãos, a gente estava muito à toa, então a gente arrumou mais um troço para fazer. A gente inventou uma... Não, nada, não foi inventou. O Senhor trouxe um peso no nosso coração que a gente viu jovens sozinhos distantes uns dos outros e da comunhão dos santos, né?
A gente viu a necessidade dentro de casa e uma live que aconteceu aqui depois da reunião. Depois de uma live nossa De aqui, uma live teve nossa, teve um Zoom aqui da turminha do Rio. E aí, por algum motivo, entrou a Amanda de Portugal, entrou o Gabiru lá de Brasília e sei lá, mais uns 2 ou 3 aí. Foi muito jóia, a turma foi de 8 até 1 da manhã, Pedro. E a gente viu que eles estavam precisando de Comunhão. comunhão, e que eles né? não vão ter contato esse ano com pessoas de outros lugares, né? Não Porque vai ter não vai ter retiro. retiro, não vai ter nada disso. Não vai ter a Dorarte, né? Que é o encontro que eles se encontram todo ano. E aí eu liguei pro Vince, né? Falando disso, né? Desse desejo. Soltou assim, vai. Se o Vince falar que é pra andar, vamos andar. Mas o Vince vai falar que isso é loucura da nossa cabeça, a gente vai ficar quietinho, mas não vamos deixar de falar. E aí o Vince ficou animadão, disse que já tinha isso no coração, já tava pensando em quem pedir ajuda, né, Vince? E aí falou, toca a brasa. E semana passada a gente teve, no domingo passado, o primeiro encontrão de jovens com gente de tudo quanto é canto, com 303 aparelhos conectados no Zoom. Tive 500 pessoas. Né, alguma coisa perto de 500 ou 500 e poucas pessoas, né? Porque 500 jovens, solteiros, né? Porque quando, por exemplo, tá Karine e Caio aí tem 3 ali na casa do Zanini, aqui em casa tem 4, eu, Pedro, Bela e Miguel, né? Então, não sei, no Gil deve ter mais um junto ali também com ele. Né? Mas não era sobre isso que eu ia falar. Isso é muito legal, isso é benção, a gente está super feliz. Não é disso que a gente está falando. Eu vou contar o meu testemunho que aconteceu. No sábado, aqui em casa um negócio começou a ficar estranho, espiritualmente estranho, assim. Sabe quando você percebe o ambiente resistente? De filhos, pesado. Assim, né? Pesado, assim. Eu senti que as crianças estavam resistentes. E a minha primeira reação na carne é de encarar a resistência com o pé nos peitos, assim, né? De falar sobre obediência, falar sobre... Reafirmar a autoridade. Né? E aí, toda vez que eu ia fazer isso, eu acho que eu passei a parte... O Willy James falava alguma coisa e falava assim, não entra nesse caminho. E aí, quando ele não estava perto, eu acabava entrando nesse caminho, de entrar na briga, né? De discutir direto. Eu tô dando esse testemunho com muito temor, assim, porque eu não gosto de pôr meus filhos desse jeito, assim. Tô falando isso porque o senhor tá falando pra eu falar, porque tem mãe ouvindo, tem pai ouvindo, tem filho ouvindo, assim, né? E com as consolações que o senhor nos consola, ele vai consolar outras pessoas, né? E eu fiquei muito abatida, assim, muito angustiada, e eu ouvi como se fosse a voz do Salvatore, aquele italiano lá que tem feito as lives sobre pais e filhos. Sobre paternidade, ele falando assim na minha cabeça, não seja simétrica. Se eles gritarem, você não vai gritar. Se eles baterem pezinho, você não vai bater o pezinho igual. Você não vai competir. Você não vai competir com eles. E aí aconteceu um monte de coisa e muito ruim. Domingo foi um dia muito difícil, assim, muito difícil. E foi o dia do encontrão. Foi o dia do encontrão. E aí no domingo ele falou assim pra mim, Lu, nossas armas não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortaleza, todo pensamento. Ele falou, para de lidar com isso no natural. Você fala tanto sobre isso, da gente lidar com as coisas no sobrenatural. E aí eu abaixei minhas ferramentas pra batalha, né? Perdi a batalha. Escudo, assim, espada, eu não vou capacete, discutir mais, eu não vou tirou tentar. A armadura. Porque a minha cabeça ficava assim, caraca, encuque, não, cadê? Né? Assim, às vezes a gente fica cabendo, cadê? E aí dá uma angústia e a gente tenta, o que a gente tenta quando a gente vê que não está ali? Na força do nosso braço, né? E o Senhor falava assim, não é na força do seu braço, a salvação a mim pertence, não te pertence. E aí eu baixei, a reunião foi uma bênção, com todas as situações que estavam ocorrendo aqui em casa. E na segunda eu comecei a segunda diferente. Eu parei de brigar. E comecei a amar e comecei a orar. E aí começou sábado de madrugada, domingo de madrugada, segunda de madrugada. Pra mim é fácil de madrugada, porque eu acordo 3 vezes pra fazer xixi. Então eu parava, acordava e começava a orar pelas crianças. Porque eu tô grávida, né? Por isso que eu acordo 3 vezes pra fazer xixi. Né? Porque eu não sou normal. É só porque eu estou no final de gravidez. E clamando ao Senhor, né? Clamando ao Senhor, falando, Senhor, se o Senhor não fizer, não tem nada que eu possa fazer. E eu não vou entrar na briga, me segura para não entrar na briga. Eu preciso que o Senhor me guarde. Eu orava por eles e orava por mim, porque eu preciso que o Senhor me guarde da minha carnalidade, da minha ira, de eu achar que eu tenho alguma coisa sob controle, de eu achar que alguma coisa que eu faça
vai transformá-los. Não vai, queridos. E não é pelo muito falar que a gente vai ser ouvido, né? Eu preciso guardar os ouvidos dos meus filhos, Pra não guardar cansar minha boca, eles, né? exatamente, e interceder. E aí, gente, é impressionante. O clima espiritual da casa mudou completamente. A gente entrou na oração, o clima mudou, mas mudou assim, da água pro Paramos vinho. de contender. A contenda cessou, os abraços voltaram, a obediência voltou, o falar do Senhor com naturalidade voltou. Por que acontece? Quando a gente vê o filho resistente e se levantando contra coisas que você crê que são muito importantes, você entra com palavra. Eu entro com a palavra. E entro com a questão de obediência. E eu entro duro também. O William entra duro, o William é duro. E a gente parou. E não adianta. Porque eles não escutam quando a gente entra duro, né? A palavra doce, ela é recebida. A palavra dura, ela não é recebida. E aí, quando o clima espiritual mudou, a gente pôde voltar a entrar e a coisa foi completamente transformada. Né? E eu louvo o Senhor, porque assim, mais uma vez, o Senhor me lembrou que o controle não está nos meus braços, né? Que eu preciso lutar com as armas dele. E a gente aprendeu a gente lembrou recentemente com Zanini na última live agora, que ter fé é o oposto de ter controle. Quando eu tenho controle, eu não estou agindo com fé. E eu posso muito pouco pelos meus filhos. Eu posso muito pouco. A salvação vem do Senhor, não vem de mim. Muito pode em seus efeitos a oração do justo. Aleluia. Esse é o testemunho. Aí o clima mudou. E assim, eu estou muito grata ao Senhor, assim, porque ele continua nos ensinando a depender dele, a lutar as coisas no espiritual, né? De ir pro joelho, de clamar mesmo. Não tem nada que você possa fazer melhor que o Senhor, né? Sempre que eu tô com alguma irmã que tá lutando com alguma coisa dentro de casa, eu ensino, olha, tudo que você fizer na sua carne, você vai colher carne. E eu lembrei disso, e a gente lembra que o Espírito Santo é tremendo, e o Senhor falava, para de lutar na sua carne. Porque deixa eu fazer do meu jeito, que eu sou muito melhor que você fazendo isso. Aleluia. E tudo que a gente faz no espiritual, o Senhor que vai fazer, querido. E a gente vai colher fruto de eternidade. Então, assim, eu venho trazer esse testemunho, né, com muito temor. E para te lembrar que pode parecer que você não está fazendo nada quando você está orando, você está jejuando, você está intercedendo, você está clamando. Pode parecer. Mas você está deixando o controle na mão do Senhor. E você vai colhendo o que o Senhor vai fazer. Para de lutar. O Senhor está dizendo para alguém assim, para de lutar na sua força, querido. O Senhor, enquanto você fizer, o Senhor não pode fazer. A gente tem muita dificuldade de entender o conceito de rendição, né? Render significa desistir. E tem umas coisas das quais a gente precisa, de fato, desistir. Eu não tenho controle. Eu não consigo promover as coisas que eu gostaria de promover na cabeça dos meus filhos, do coração deles, no coração da Lu. E tem umas coisas que a gente precisa render para o Senhor. Eu não consigo controlar minha mãe, a língua dela, que às vezes... Fala mal da sua mãe. É mais ou menos, né? Eu não consigo. E aí eu rendo para o Senhor essas coisas e... Sai da briga, perde a briga. A palavra diz que aquele que perde, ganha, querido. Esse é o reino do Senhor. Esse é o mistério. Enquanto você ficar lutando para segurar, querido, você vai continuar perdendo. Amém. Posso aproveitar a oportunidade para exortar um irmão aqui, na frente de todo mundo? Não. O cara tá com a camisa do Vasco aqui. Pelo amor de Deus, gente. Tem condição um negócio desse. Vasco! Deus tem poder. Vasco! Vai lá, Daniel, vai lá, caso Gil. ele não tenha percebido. Vai, Gil. Linda camisa, Daniel. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa que o senhor tem feito, que aprendeu durante a semana? Tá com som. Ô Gil, vocês estão me ouvindo? Sim, Caio, pode falar. Há 3 semanas atrás, quando você comentou, uma coisa que veio muito no meu coração foi uma palavra simplicidade. Foi algo que veio e que ficou comigo, não sabia muito bem exatamente o que isso ia significar, e aí guardei para esperar ver o que o senhor queria dizer exatamente com isso, né? E aí, durante essa semana, você vê, né, o meu testemunho, na verdade, é para dizer para a igreja o quanto que a igreja é fantástica e quanto que
a gente, estando uns com os outros, o Senhor trabalha sem a gente perceber de forma simples, né? Lá no trabalho a gente teve uma questão, a gente está tentando fazer algumas lives também para compartilhar um pouco de conteúdo educativo, enfim, com os residentes, até com os pacientes. E não estava dando certo para lá e para cá, e eu estava tentando mexer com aquilo que a gente tem lá na clínica. E aí, há algum tempo atrás, não sei exatamente quando foi, o Zanini me lembrou do Carlos, que é quem está ajudando o William e a Lu com as coisas da live, né? Aí pensei pô, mas eu não tenho muita intimidade com o Carlos. Quando ele esteve aqui no Rio, eu não tinha tido, assim, fisicamente muita intimidade com ele, né? Pessoalmente, no caso, né? E aí fiquei naquela, poxa, será que eu vou ficar atrapalhando e tal? Será que eu vou incomodar? Mas entrei em contato com ele. Cara, gente, assim, foi uma coisa tremenda, porque ele não só ajudou, como hoje o que a gente construiu lá na clínica, que a gente está conseguindo construir, né, como grupo, enfim, ele tem ajudado tremendamente. Inclusive, eu e Zanini, a gente até se organizou até para levar a ferramenta dele lá para a clínica também. Mas o mais interessante é como que a gente se aproximou de uma maneira simples. A gente tem trocado mensagem quase diariamente, até por conta das questões de informática, mas também não somente com isso, né? Até antes deles comentarem um pouquinho sobre a gravidez deles, que eles falaram aqui no sábado, né? A gente chegou a conversar, inclusive, sobre a gestação deles, eles comentaram com a gente. Enfim, criou-se uma intimidade à distância de uma coisa que estava ali no dia a dia, que a gente estava até tentando resolver na força do nosso braço, né? Ainda mais eu, que às vezes me pego com essas coisas de informática, falando, não é possível que isso não vai funcionar, não sei o quê. E aí você vê da onde veio a resposta, né? Foi uma coisa tem sido muito legal compartilhar a vida com ele, enfim, tem sido muito bom. Ou seja, compartilhar a vida com os irmãos, assim, apesar das vezes a gente achar que vai atrapalhar, mesmo não tendo intimidade. O que você tiver? Gilberto, tá me ouvindo? Diga, Vim. Estou ouvindo, Sami. Tá. Eu quero falar um pouquinho, pode? Deve. Então, assim, é tão bom ver o rostinho de vocês, assim, que saudade, gente, que saudade que a gente tá, entendeu? A gente vê assim, ei, Lu, oh meu Deus, quero ver essa barriga, não consigo ver você direito, só vejo daqui para cima. Oh, meu Deus, e essa roupa preta? Agora sim, agora, nossa, que vergonha. Então, isso é um milagre. Mas quando eu vejo esses dois aí, é também assim, uma gratidão a Deus, porque garanto que assim, o compromisso triplicou nesse período, né? Eu vejo que eles estão assim, ocupados o tempo todo, né? Assim, ter live toda noite não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu sei que é um desafio e eu vejo assim, o compromisso que eles têm com o horário e o dia, e todos os dias estão alimentando muitos nessa live. Então, nós somos muito gratos a Deus pela igreja no Rio de Janeiro, pelo suporte. É tão bom ver alguns rostos aqui, o seu, Gilberto, que bom te ver, e outros, né, que nós estamos assim, olhando, assim, vontade de abraçar e de estar junto. Mas, assim, eu quero falar um pouquinho só do que essa quarentena tem sido para mim, sabe? Tem um monte de gente que reclamou, que murmurou, que morreu de medo, que está apavorado, né? As notícias não param de estourar no Brasil, entendeu? Mas para mim, para Vince, não estou dizendo a doença, né? Que o mundo está assolado, mas a quarentena em si foi assim de muita bênção, sabe? Assim, eu acho que foi um privilégio, eu sempre falo assim, foi um privilégio que Deus nos deu de viver esse tempo, porque o nosso ritmo é pesado, a gente tem muito compromisso, muita viagem, e eu, como mulher, eu sinto mais o impacto. E, assim, uma vontade de ficar em casa, de colocar as coisas em ordem, colocar a vida em ordem, né? Quando a vida não está no controle, a gente fica, assim, meio que... Eu falo como mulher agora. A gente fica meio que insatisfeita, meio que não dando conta do recado, né? Então, assim, quando a pandemia chegou de uma forma mais forte, nós tínhamos acabado de receber os italianos aqui e os americanos aqui.
Então, os americanos estavam assim, em plena pandemia e eles ainda estavam aqui no Brasil, conosco. E no nosso prédio, o povo nem queria assim, se relacionar conosco, né? Porque nós éramos os que estávamos hospedando o povo da Covid. Né? Os irmãos nem estavam nos Estados Unidos quando a quarentena estourou aqui no Brasil. Então, aí, depois disso, nós fomos assim, eu fui socorrendo tanta urgência que tinha, eu tinha uma lista quilométrica de urgência. Eu tenho um discípulo que de vez em quando dá um socorro aqui, que ele fala que é a nossa lista da cria, porque ela não pode juntar duas listas, porque elas começam a reproduzir, não para de ter lista. Ele fala assim, ó, não junta essas listas, porque elas não criam. Né? Então, ele sempre coloca isso para nós. Então, o que acontece? Nós socorremos a urgência, e eu socorri a urgência mais de perto, né? E logo depois, assim, veio aquele tempo onde eu pude, assim, desfrutar do Senhor. E foi muito, muito bom. A palavra de Deus fala que a árvore plantada junto a ribeiros, mesmo no tempo da sequidão, ela dá seu fruto. E seu fruto é viçoso. E há muito tempo, né, quando Deus começou a trabalhar conosco, nos deu esse apartamento, eu comecei a entender que essa árvore plantada junto a ribeiros era, assim, uma situação adversa, né, que nós estávamos colocados ou plantados e ainda assim nós conseguimos frutificar. Né? Então, mesmo no tempo da sequidão, então nós estamos vivendo um tempo de sequidão mundial, né? Sequidão de angústia, sequidão de saúde, de sequidão de questionamentos, né? E tudo mais, né? Então, de depressão e por aí vai. Mas a árvore que está plantada junto a ribeiros, esses ribeiros, nós sabemos que a vida do Senhor em nós, ela mesmo no tempo dessa sequidão toda que o mundo está enfrentando e que o Brasil está enfrentando, ela dá seu fruto, e seu fruto é viçoso. E essa árvore é frondosa, diz a palavra. Né? Então, assim, eu me senti como essa árvore plantada junto a ribeiros, que a sequidão ao meu redor não estava me atingindo. Mas, assim, nós estamos vivendo o tudo de Deus a cada dia. Uma outra coisa também muito difícil de aprender é viver o dia de hoje, né? Intensamente. A gente sempre está preocupado com o dia de amanhã. E nós fazemos planos, nós questionamos, nós elaboramos, nós vivemos sobre a agenda. Aí Deus derrubou a agenda de todo mundo. Foi muito legal isso, não foi? Derrubou, acabou a agenda. Aí, quando o vice resistiu os últimos compromissos do ano, tipo assim, aí ele foi segurando até agosto, setembro, outubro, e aí Deus foi lá e pá, derrubou a agenda de todo mundo. E aí foi tão bênção, porque todo mundo tinha disponibilidade, né? Você queria falar com alguém, ele respondia rápido. Eu nunca vi tanta resposta rápida na minha vida, né? Então, foi assim, derrubar de agenda mundial. E na igreja também. A igreja teve que se reprogramar. Vince, no início, ele dizia assim, os dias estão indo muito lentos. Estão muito lentos. Ele não conseguia contar o dia a dia. Eu falei assim, Senhor, aguarda, porque Vince não vai parar. Foi só um tempinho, irmãos, porque depois que ele descobriu a tal da live e a tal do contato, olha, aquilo se multiplicou, triplicou, parecia as listas que não cria, né? Eu nunca vi tanta live na minha vida aqui em casa. Não para. E, assim, o mais legal, assim, é o contato com pastores a nível local, a nível nacional, a nível estadual. Está sendo muito legal, assim, porque pastores que não se relacionavam, eles têm um compromisso de oração semanal. Eles têm um compromisso de reuniões semanais. Eles estão tomando decisões juntas, né, de várias denominações e vários grupos. Isso foi muito joia, né? Eu tive a oportunidade de ir num drive-in que eles organizaram, um drive-in de oração, né? Aí eu fiquei tão emocionada de estar lá. Eu estava na live com as irmãs do presbitério, porque eu não podia faltar aquela live, e ao mesmo tempo participando do drive-in. Eu nunca vi um negócio daquele tão doido, né? No escuro do carro, eu lá na live, ouvindo as irmãs, mas participando daquilo ali. E assim, eu fiquei emocionada de ver aqueles pastores trabalhando juntos. Mas não era aquela coisa superficial, porque a gente tem encontro de pastores aqui, desde que o Dulos passou aqui, que ele estabeleceu esse... o navio Dulos, que ele estabeleceu
Um encontro a bordo com pastores, aí começou a associação de pastores. Só que eu lembro de Vinícius falando assim, olha, eu tento fazer um café da manhã, eles fazem, mas ficava aquela relação assim meio superficial. Mas vez por outra eu entro aqui no escritório, assim, ouço assim, coisa de um minuto, e eu vejo que eles estão entrando mais a fundo, eles estão se honrando, eles estão reconhecendo uns aos outros. Isso é muito joia. Isso tem acontecido a nível local, a nível assim, nacional também. E por que não dizer mundial, né? Agora, amanhã mesmo, vai ter uma live com os irmãos do Chile, né? Então, assim, nós já tivemos com os irmãos do Canadá e outros, né? Então, assim, Colômbia. Então, tem sido assim, muito precioso. Eu acho que a relação de estar se importando um com o outro, eu quero arriscar dizer uma coisa, ela está até maior, eu acho. Porque aí o tempo sobrou, a reunionite foi embora, né? E aí os discípulos de divã ainda existe aí, né? Está todo mundo sentadinho no seu divã, mas com mais intimidade, com mais sede. Eu acho que quando a gente se encontrar, a gente vai dar um valor tão grande à relação da igreja, tão grande. Eu nem consigo imaginar um encontrão assim, nosso, né, dos irmãos, e assim, eu acho que vai ser meio daquele tipo igual o Bauru, no início, né, que eu ficava como os que sonham, eu subia na cadeira, na época de Bauru, para ver a manifestação da igreja. Eu não sabia como é que era ser na igreja, então eu tinha que subir no banco para ver, eu era meio Zaqueuzinha, então eu subia no banco para ver como que era aquilo, o que era a manifestação da igreja. Então, eu acho que, eu tenho certeza que quando nós voltarmos a estar juntos, nós vamos ter essa sensação desses encontros de Bauru. Como os que sonham ficamos nós, né? Com a igreja, com a vida da igreja. Então, assim, acho que a maior lição que Deus tem me ensinado, e não é fácil ensinar isso, é que Ele tem me ensinado e me educado. Basta cada dia seu próprio mal. Amanhã trará os seus próprios cuidados. Adianta fazer plano para amanhã? Não adianta. Né? Quem vai fazer plano de ser Covid pode chegar na sua casa, você tem que fazer 14 dias enfiado num quarto, sem nem, de repente, ter contato com seu marido, e por aí vai, né? Então, não adianta fazer planos para amanhã. Não adianta estar ansioso pelo amanhã, porque o amanhã terá os próprios cuidados. Então, Deus tem seus meios de educar o nosso espírito. Nosso espírito precisa ser educado. Foi uma coisa muito legal também, que eu costumo dizer, eu estou acabando já, que eu não estou pregando, sobre assim, aqui em casa, eu tinha e tenho um monte de obras de aleijadinho. Eu chamo de obra de aleijadinho porque o aleijadinho, se os irmãos devem saber, ele deixou várias obras inacabadas. Ele não concluiu algumas obras. Então, ele é conhecido como um artista plástico, mas de obras inacabadas. Então, aqui em casa tinha um monte de obras, e tinha e tem, de obras inacabadas. Eu tenho listas e mais listas, né, de alvos intermediários, alvos a médio prazo e a longo prazo. Mas é tão bom ver que o tempo se multiplicou e eu pude assim investir em várias obras de aleijadinho que estavam aqui em casa. E pontos finais que eu precisava dar em áreas da nossa vida, ou até coisas materiais e também áreas espirituais e áreas de afazeres domésticos. Tanta coisa inacabada. Então, hoje eu consigo colocar uma mesa com tranquilidade, dar uma incrementada. Isso é um milagre, entendeu? Eu olhava assim, as coisas que eu tinha comprado e falei, meu Deus, como que eu vou usar isso? Cadê os irmãos? Eu não consigo parar. Né? Então, Deus tem dado esse tempo me treinando para o futuro. Você está me lembrando das flores. Eu não sei o que aconteceu, mas o milagre aconteceu. Eu nunca vi tanta flor florindo aqui em casa. É orquídea, tudo que eu compro floresce. Então, parece que a mão de Deus, eu nem digo que é a minha mão, porque eu era uma pessoa sem jeito para flores. Eu não sei o que aconteceu. É um tal de florir para cá, e eu fico tocando e coloco. Eu estou feliz da vida com as minhas flores. Então, e também foi um período em que Deus realizou alguns sonhos pessoais, que eu não devo nem compartilhar aqui, mas assim, tem alguns sonhos que, pelo menos 2, muito fortes, que eu tinha muita vontade de alcançar, o Senhor realizou nesse período de pandemia. Então, assim, o Senhor tem sido extremamente fiel com todos nós. E quanto a nós?
contra nós como? Nós estamos vivendo... Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso na igreja da casa. Não quer dizer que não tem alguns desgastes de vez em quando, não, irmãos, porque não adianta colocar aquela imagem perfeita, porque não existe, não, tá? Quem coloca pode saber que não está sendo realista e leal com os irmãos, não. Ah, tem alguns desgastezinhos, né? Assim, Vince passou a ficar mais implicante, ele ficou mais... A palavra em inglês é picky. Ele ficou picky, entendeu? E aí Deus tem que tratar com a minha vida mais, Deus tem que me ensinar a tirar por menos tudo, né, Lu? Tirar por menos, não rebater no mesmo posição. E com isso, Vince foi adquirindo uma postura mais soft, mais amável, mais tranquila, me suportando mais, né? Porque eu também não sou fácil, eu não sou fácil. Então, assim, nós temos vivido um tempo de ajuste, de alegria no Senhor. Então, assim, que bom que a gente pode dar graças em todas as coisas, em todas as coisas. Nós somos gratos ao Senhor. Sabe aqueles versículos que a gente sabe, mas que não acontece? Em tudo dá graças. Reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos. E se houver alguma vereda que não esteja direita, Ele vai endireitar as suas veredas. Né? Basta cada dia seu próprio mal. Que é a maior lição que essa? Que é a maior lição que essa? Isso tira toda a ansiedade, tira toda a angústia, né? Todos os planos para o futuro. Né? De vez em quando a gente fala numa viagem, outro dia apareceu uma viagem para Teixeira, que era uma situação lá, com os irmãos. Ah, mas eu estava toda contente que nós já íamos botar o pé na estrada. A viagem foi cancelada 5 dias antes dela acontecer. E aí nós, graças a Deus que não arrumamos mala, graças a Deus que estamos em casa, graças a Deus que fica para uma próxima. E assim nós estamos vivendo os nossos dias. Mas logo, logo, eu creio que o Senhor vai dar um jeito da igreja se ver face a face. Né? Encontrar uns com os outros e desfrutar da alegria. Eu sei que vai ser um tempo de muita alegria. A gente não dava valor quando a gente encontrava com os irmãos. Eu tenho certeza que isso não vai ser só a minha experiência, mas vai ser a experiência de todos vocês, da alegria de presencialmente encontrarmos uns aos outros. Um beijo grande, um beijo no coração. Deus abençoe. Saudades. Amém. Eu também estou com saudade de encontrar os irmãos. Outro dia fui entregar um negócio lá ao Willi, dei um abraço no Willi. Eu acho que eu me desmanchei naquele dia. Eu falei assim, eu nem sabia que eu estava precisando tanto de um abraço. Mas sobre o que você falou, Sâmia, tantas coisas que você falou aí que são consequências da pandemia, mas uma coisa que eu também estou louvando ao Senhor é que há muito tempo não se pregava tanto o Evangelho como voltou a ser pregado através das mais diversas lives, através dos mais diversos testemunhos. Então, eu acho que isso também foi assim um ganho assim tremendo. Olha, outro dia eu fui num lugar aqui com certas roupas aqui, concerto da vovó, e a menina, porque ela furou tanto comigo, ela estava me atendendo mal. Tipo assim, eu era a intrusa que ficava cobrando dela o que ela não deu conta de fazer. Aí, um belo dia, eu fui lá e ela mudou. A menina mudou. Toda simpática e agradável. Não, onde você quer que marque? E, assim, mudou completamente a atitude dela. E eu achei aquilo meio estranho. Eu achei assim, ué, o que aconteceu com essa menina? Aí, no finalzinho da conversa, ela disse assim, aqui, você costuma repartir lives, né? Eu falei, disse, não, porque eu vi que você compartilhou uma live. Eu sou cristã também, eu quero ouvir a sua live. Então, assim, eu creio que essa situação tem acontecido com pessoas que não conhecem o Senhor, pessoas que até se relacionam mal, como no caso dela, e que mudou a atitude completamente. Agora, ela virou, assim, uma colaboradora, Sâmia, eu vou pesquisar, não consegui fazer isso aqui, não, mas eu vou dar um jeito para você e tal. Quer dizer, ela mudou a atitude completamente. Então, o Senhor tem sido assim, manifestado na terra. E a unidade da igreja nunca foi tão marcante como agora. O que os homens vão se dividir? Dividir com o que agora? Tempo, não tem condição. Doutrina, muito menos. E por aí, então as muralhas estão caindo. Então, assim, eu tive muita alegria mesmo de ver, se os irmãos ainda não conseguiram chegar nesse ponto aí no Rio, eu aconselho vocês a
ou a criarem, ou a se unirem a quem já está fazendo. Mas, assim, tem sido um tempo que eu vejo que... É claro que as mulheres ainda não chegaram nesse nível, mas, assim, um tempo onde Vince tem desfrutado muito com a igreja na cidade e no Brasil. Assim, os pastores, e não são pastores que pensam igual a nós, né? São pastores que realmente estão nas diversas denominações na cidade. Então, eu tenho certeza que eles vão aprender a caminhar juntos, vão educar o espírito deles, e quando acabar esse tempo de pandemia, eles vão, na verdade, ver que as fronteiras caíram, que eles são amigos, que eles podem estar juntos e que eles podem fazer a obra do Senhor juntos. Glória a Deus por isso. Deus abençoe. Aqui, de minha parte, já há algum tempo, eu participo com o Willy, pelo menos uma vez por mês, de reunião com outros pastores, tantos pastores aí que estão ligados aí ao Vince, mas a coisa mais gostosa também, pastores ligados a Salvador. E não sei se tem em Porto Alegre também. Porto Alegre não sei se tem, né, Willy? Eu acho que tem também, né? E para mim está sendo assim, muito edificante ver que nem se toca sobre isso. Falamos do Senhor, compartilhamos o Senhor e também nessa pandemia eu tenho notado as duas últimas reuniões como foram reuniões edificantes, as palavras que temos compartilhado. Não é isso, Willy? Como tem sido uma coisa assim mais assim que está gerando mais intimidade, porque quando se reúnem pessoas assim, às vezes parece que se reúnem mais dentro de uma formalidade. E o que eu tenho notado nas nossas reuniões, as palavras, os comentários, os testemunhos, falando de vida de Jesus, né? Então, eu acho isso bênção. Mas, gente, já são 9 horas, eu quero passar aí a palavra para o Vince. A Pingo falou assim, esse que é o famoso Vince, eu não sei se tem mais alguém aí que não conhece o Vince. O Vince, para nós, é uma referência pelo testemunho de vida, pelo amor a Jesus. Tem acompanhado a Igreja do Rio desde o início. Conheço o Vince de séculos, né, Vince? Há muito tempo. E que prazer. Agora o Vince ficou velho, porque se conhece o Gilberto de séculos, são muitos séculos. Ele só conhece Vince. Eu levantei a bola, eu deixei a bola quicando. Para mim, não. E aí, Vince, fique à vontade. Você está em casa. Queremos ouvir aí o que o senhor tem para nos falar através da tua vida. Antes de entrar na palavra, Samia está lembrando aqui de compartilhar um pouquinho sobre isso. Eu não conseguia parar na cidade, mas eu tenho uma história com a cidade, porque ela lembrou do navio Dulos. Isso eu estou dizendo desde a década de 70, né? Olha bem, a idade do Gilberto é a minha. E Deus já estava trabalhando. Louvado seja o Senhor. Mas a gente começou uma reunião de pastores na cidade, depois de um tempo a bordo do navio Dulos, e aí foi muito bênção o que Deus fez sobre a questão da unidade dos pastores da igreja, mas a gente nunca alcançou o que temos alcançado agora. Só para correr assim com o testemunho, eu parei e estou participando de uma quantidade de situações aqui que eu peço até oração aos irmãos, porque os irmãos estão querendo me jogar para tudo aqui, tudo para dentro mesmo, né? A associação de pastores, e por mais que eu insista em não participar de diretoria, coisa assim, aí eles me chamam de Papa, porque eu sou antigo. Eu digo, não, mas Papa é aquele arroz. Agora pegaram pesado. Então, mas eu não consigo sair. A questão do drive-in, a coordenação, agora vai ter uma carreata. E, na realidade, a gente nunca viu o que está acontecendo com os pastores na cidade. Eu fiz café por muitos anos
né? Oração, unidade, tal, palavra, mas nunca o resultado de agora. O que Deus está fazendo agora, eles sabem que a gente tem uma palavra sobre a igreja, o corpo, a unidade, que não tem que brigar por essas coisas. Então, os irmãos, eles nos chamam constantemente para ministrar, para orar. A nossa reunião aqui é semanal, Gilberto, com os pastores do Estado. E a gente está fazendo esse drive-in, por exemplo, que aconteceu em todo o Estado. E a gente tem uma reunião de oração toda segunda-feira. Quarta de manhã é a questão dessa reunião de pastor para pastores. Aí, e segunda noite é de oração. E a oração está movendo. Eu me lembro que segunda noite aqui eu tenho pego esse lencinho e fico chorando assim de ver o que Deus está fazendo. E eu creio que o que de fato liberou essa unção sobre nós é a oração. Porque pastor orando é igual alcançar um povo não alcançado, né? Porque coisa difícil é pôr pastor para orar junto. E isso está acontecendo aqui. E são eles que falam sobre uma igreja, um corpo, etc. Querem me ouvir sobre isso. Fomos perseguidos, né? Passado por isso. Fui muito perseguido. Eu recebo aqui pastores que estão me pedindo mentoria para ir para o grupo lá, ensinar tudo sobre igreja, sobre corpo. Eu ontem tive com um pastor da Maranata, né? Maranata, para quem não sabe, é uma denominação muito fechada e tal. Impressionante o que Deus está falando para esse irmão. Não é Maranata aí do Rio, não. É uma que nasceu aqui da Consulta à Palavra, né? Igreja Cristã Maranata, lá de Manaim. Cristã Maranata. E aí ontem gastei horas com esses irmãos e estão tremendo o que Deus está falando com ele. Ele disse assim, eu vou começar a mudar muita coisa aqui. Não vou poder dar a cara lá que vocês dão, não. Mas a gente vai avançar no que Deus está me falando. E ele é um homem antigo da Maranata, né? E é lá o homem que o Gildeuti, que é o papa aqui da Maranata, que começou a Maranata, envia, né, para países e para cidades. E esse homem está apaixonadinho por nós. E eu não sabia que ele orava por mim e pela Sâmia há dezenas de anos, todos os dias. Ele testemunhou, assim, Deus quebrantou meu coração, que ele tem muita honra por nós, né? E o que Deus está falando e fazendo com ele é tremendo. Então, assim, é algo totalmente novo, nunca visto, nunca visto. Louvado seja o Senhor. Amém? Então, eu quero repartir uma palavra com os irmãos. Deus mudou algo aqui no meu coração enquanto falávamos, né? Pela questão do tempo e pela questão das coisas que nós estamos compartilhando, né? Eu quero repartir um pouquinho sobre essa questão de viver debaixo do governo de Deus. Quero orar. Obrigado, Pai, por tudo que Tu falaste aqui. Eu creio que Tu queres continuar nos falando, que eu possa transmitir o Teu coração, a Tua vontade, o que Tu estás falando ao meu coração. Tu sabes da minha alegria, o quanto eu tenho celebrado com gozo a Tua presença dentro de mim e o que Tu estás fazendo na cidade, no estado, nesses 78 municípios que nós temos aqui no Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, trabalha a palavra, trabalha o nosso coração, nosso espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 10, a palavra diz que Deus faz convergir nele todas as coisas. Então, tá fazendo? Para a gente entender espiritualmente, tudo tem que convergir nele. Esse é o propósito de Deus. Esse propósito, né, que ele é
o centro de tudo, a gente começa a compreender, a ser iluminado. A palavra que Deus tem nos dado é essa. Eu estou escrevendo muito sobre isso, sobre essa questão do propósito de Deus de trabalhar o seu... Só um pouquinho, Vince. O texto que o Vince falou, meus irmãos, é Efésios capítulo 1, versículo 10. Isso. Se quiser escrever, digitar alguns textos que eu vou citar aqui, então, eu citei o texto que a Sâmia... Eu digitei o texto que a Sâmia citou. Então, o propósito de Deus, quando o objetivo claro de Deus, o alvo de Deus sobre nós, como igreja, é que nós temos que ser a habitação dele. Esse é o propósito de Deus. O governo dele sobre nós. Então, ele é o rei, ele é o criador, ele tem toda a preeminência e o propósito dele é ser o cabeça de todas as coisas, né? Efésios 1, 22 e 23, a palavra diz que ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que ele o deu à igreja, que somos nós, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então, quando a gente vê o rei que vem e que governa, se a gente entender isso, queridos, é uma revelação imensa sobre a nossa vida. Tipo assim, eu vou fazer o que o meu Senhor quer. Eu sou servo desse meu dono. Porque, às vezes, a gente canta alguns cânticos, né? Que ele é o meu dono, mas em algumas coisas não é. Mas o propósito de Deus é ser o Senhor da nossa vida. E quando a gente compreende que ele reina, a gente consegue compreender tudo melhor. O propósito de Deus é que a igreja tenha a plenitude de Cristo. Porque o que é a igreja? Colossenses 3:11, né? Cristo em nós, a esperança da glória, ou Colossenses 1:27, ou Colossenses 3:11. Cristo é tudo em todos. Então, esses textos todos nos mostram exatamente isso, que a igreja tem que ser totalmente cheia de Deus. O propósito de Deus não é ter Willy, Luciana, não é ter Zanini, Gilberto, esposas, Vince, esposa. O propósito de Deus é que toda a igreja seja cheia da plenitude de Cristo. Olha, o que Deus está me falando sobre isso é muito forte, porque eu digo aos irmãos, é algo assim que a gente não pode retroceder. O que a gente aceitou é que alguns são reconhecidos entre nós, estão avivados, têm fogo de Deus, estão compreendendo a palavra de Deus, e outros, eles estão caminhando conosco. Quer dizer, tá bom, mas não é o propósito original de Deus, que ele quer encher todos dele, mas encher violentamente dele. O que Deus está me falando assim, usando palavras assim, você tem que estar chapado de Deus, você e eu, todos, porque esse é o propósito de Deus. Então, isso não pode ser uma questão teórica, mas tem que ser uma experiência vivencial. Tem que ser de verdade. É isso que Deus tem. Essa plenitude de Deus, um dia John Calvino disse,
a plenitude de Cristo. Eu creio que isso é uma colocação muito tremenda, porque todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo temos que estar plenos da vida. O corpo e o cabeça, eles completam. Então, o que é Jesus foi dado, esse cabeça, quando de fato está trabalhando através do corpo, a gente sabe que Deus está cumprindo toda a sua vontade. Então, um sem o outro não é nada. A gente tem que entender isso, que Cristo é o cabeça da sua igreja. Então, o corpo precisa da cabeça e a cabeça precisa do corpo. Pode parecer repetitivo, mas a gente não consegue entender isso na prática, porque algumas vezes pensa que está andando numa situação à parte disso. Então, quando a gente olha para Jesus, ele nasceu, viveu, deu todo o testemunho, expressou a vida de Deus em figura humana, morreu, ressuscitou. A Bíblia diz que ele está sentado à destra de Deus. E agora a palavra mostra que as pessoas têm que ver Cristo em nós, que é a esperança da glória. Então, eu queria pegar assim, essa revelação e, pelo Espírito, online, virtualmente, assim, encher o seu coração dessa revelação. Porque o que Deus quer é que Ele, como cabeça, possa planejar e nós, como corpo, possamos cumprir. E tudo seguir na direção do cabeça, que é Cristo. Sempre que o corpo obedece à cabeça, o reino de Deus é estendido. Isso é muito tremendo. Eu fui visitar um pastor que teve um AVC. E eu dizia isso para ele, né? Porque o lado direito dele ficou paralisado. Então, ele tem a perna direita, os braços, a mão. E o que acontece quando, e acontecia exatamente, eu olhava e compartilhava, isso aconteceu com ele em janeiro, orei por ele, tempo tremendo que Deus nos deu. Mas se o corpo não está obedecendo à cabeça, vai ficando atrofiado. Então, o que acontece com alguns irmãos, né? Eles vão ficando atrofiados, porque, de fato, o propósito de Deus é restaurar a sua igreja e a gente entender essa questão do senhorio de Cristo. Ele é, de verdade, o Senhor. E nós estamos, ou temos que estar, de verdade, obedecendo o cabeça que é Cristo. Então, não tem como. Pensa um pouco sobre isso, e foi esse o quadro que eu vi, né? Quando a cabeça dá uma ordem e o corpo não obedece, há uma atrofia qualquer, uma disfunção qualquer. Então, a gente sabe que o propósito de Deus é trabalhar isso no seu corpo. Então, Deus quer a unidade da igreja, como nós falamos. E eu estou podendo dizer abertamente com os irmãos sobre isso, né? Que às vezes nós ficamos impressionados assim, como Deus, um teólogo, lê a vida toda a respeito da igreja e ele ainda chama um prédio de igreja. Igreja somos nós, não é um prédio. É impressionante, porque esses irmãos estudaram, são PhD, eles, de fato, gastaram tempo da sua vida e eles têm um entendimento que não é conforme a palavra de Deus, em situações que são básicas, né? Temos que ter paciência, temos, né? Porque Deus está se revelando para esses irmãos. Então, hoje, o que nós temos que entender com essa revelação? É que nós somos reis e sacerdotes.
Ele é o Rei dos Reis. Só que agora o mundo tem que ver Jesus em nós. Cristo tem que habitar em nós e entre nós. Aleluia! Isso tem que ser um gozo no seu coração. Amém. Bênção assim de Deus. Eu tenho chorado com isso, porque o entendimento dessas coisas, a revelação dessas coisas, né? Que de fato ele foi, e agora é a minha vez, que Cristo está sendo revelado através da igreja. Irmãos, isso é uma coisa fabulosa. A Lu colocou algo ali durante o tempo de compartilhar, né? Que está dentro desse versículo que eu quero citar de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que nós, olha bem, a Bíblia é cheia de nós, porque está falando do corpo. Daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. O que nos faz recuar, retroceder de uma atitude carnal, o que nos faz corrigir o caminho? É porque a palavra diz que agora, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Qual que era a nossa interpretação? Qual que era a nossa instrução sobre Deus? O que nós falávamos sobre Deus? Era algo fruto de uma ignorância sobre as coisas espirituais. Mas agora nós conhecemos a Cristo. E, de fato, é por isso que nós temos que olhar para os irmãos e ver a obra que Cristo está fazendo neles. Então, quando a gente olha sem estar julgando os nossos irmãos segundo a carne, tem uma mudança de todo tamanho na nossa vida. Porque o propósito de Deus, não só nós vamos nos multiplicar nessa revelação. Isso vai dar uma multiplicação tremenda. Imagina a igreja compreendendo isso. Haverá uma multiplicação. Mas a multiplicação ela vai acontecer porque também nós vamos receber dessa plenitude de Cristo. Isso é tremendo. Então, por isso que nós seremos ativados em Deus. Porque com plenitude, todos nós teremos ações na direção do Espírito Santo. Então, tem um outro versículo que eu creio que mostra bastante o que nós estamos compartilhando, que é 1 Coríntios 12, 12. A palavra diz assim: porque assim como o corpo é um, imagine os irmãos, o corpo é um, é isso que a gente está conseguindo explicar. Irmãos, não tem nada fora do corpo. Nós somos um em Cristo, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Amados, eu acho tremendo o final desse versículo, porque esse corpo é de Cristo. Queridos, é Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É tremendo pensar nisso. Cristo está na terra através do seu corpo. Lindo de você entender e lindo para você viver, que de fato, em todas as nossas atitudes, tudo que somos tem que revelar Cristo. Eu fico maravilhado com isso, porque eu estou pedalando todos os dias, 31 quilômetros, firme aqui. Estou magrinho, perdi 13 quilos, os que engordaram, Deus tenha misericórdia, mas eu quero dar testemunho assim gostoso de como eu estou usando bem esse tempo para ler a palavra, para orar, para experimentar a Deus.
E pedalando eu olho assim, Deus, eu quero encontrar as pessoas sedentas na rua. Eu quero louvar o Senhor, eu quero. Às vezes eu tenho que dizer para a Sâmia assim, porque eu pedalo de manhã e às vezes tem toda uma situação, tem uma live aí nacional que eu participo também, então eu tenho que conciliar horários, essas coisas todas, mas algumas vezes eu não consigo voltar para casa rápido, porque Deus me dá coisas para fazer assim na rua. E eu, louvado seja o Senhor, tenho que me explicar em casa, porque eu me perco assim em Deus, falando das coisas de Deus aí. E Deus abre portas do tipo assim, né? Caiu só a lanterninha da minha bicicleta, aí uma pessoa, eu tenho orado na rua assim por educação, Senhor, que legal a gente ser educado. Eu pedalo um pouco velozmente, mas eu quero ser educado. Conta uma novidade. Novidade, também na bicicleta. Aí caiu a lanterninha da bicicleta, e aí a pessoa pegou e me entregou, e do nada ela disse assim, eu tenho síndrome de pânico. Olha como é que Deus me abre as portas do nada. Então, é por isso que eu me perco, entendendo que Jesus quer que eu faça aquilo que está no coração dele. Então, só que a gente tem que entender que todos temos que fazer. Amados, imagina essa gente toda que eu estou dizendo, cheia da plenitude de Cristo, saindo na rua como um exército de Deus para proclamar essas coisas tremendas de Deus. Então, entenda uma coisa importante, que isso não tem que ser uma coisa individual, isso não é do indivíduo, isso é do corpo. O melhor de tudo isso é que nós temos que fazer isso vivendo o corpo de Cristo. É como diz lá em Mateus 18, 20, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Por que essas coisas estão escritas? Porque, de fato, quando a gente revela Jesus através do corpo, isso tem uma ação muito maior, mas são todos nós que Deus quer levantar. Então, nós queremos ver Cristo dentro desse compromisso de cada um de nós. Uma disciplina, um engajamento total, como as coisas funcionam a partir da casa e a partir da minha vida. Então, revelar Jesus para a terra. O governo de Deus está sendo estabelecido em nós para que a terra conheça o Senhor, porque é verdade que a revelação é essa da parte de Deus. Cristo é tudo em todos. E nesse versículo está escrito, né, em Colossenses 3:11, que não pode haver grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então, não tem carioca, não tem capixaba, não tem negro, não tem branco, não tem brasileiro, alemão. É um novo homem criado em Cristo, sem esse individualismo, né? Então, o Cristo que nós estamos falando é um Cristo comunitário. Essa expressão de Deus que nós temos que receber. Quando a palavra diz lá em Efésios, capítulo 2, versículos 15 e versículo 16, a Bíblia diz que ele aboliu a lei na carne, né? Os mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse um em si mesmo, um novo homem. Queridos, Deus nos criou um novo homem, fazendo a paz, louvado seja o Senhor, e nos reconciliou ambos, todos nós aqui, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, aleluias, destruindo por ela a inimizade, é o que diz a palavra do Senhor. Então é muito tremendo a gente pensar, e eu estava dizendo para um irmão, né, sobre essa questão toda do vírus, do coronavírus, e da situação toda. Ele está com muito medo, com temores,
eu estou falando de um médico, né? Eu estou falando de uma pessoa que está cheia dos receios, e eu disse assim, querido, vou te dizer uma coisa, eu já morri na entrada, foi através da cruz. Eu estou morto desde lá, louvado seja o Senhor. Eu, de fato, não tenho que ver com medo, com terror, com essa situação toda que a mídia e as pessoas ficam colocando tudo aí para que possa inibir muitas pessoas. Então, eu tenho que ter essa experiência através de Cristo, que é o cabeça. Nós somos membros, amados, uns dos outros. Quando Paulo fala aqui em 1 Coríntios 12, no versículo 21, não vou ler o versículo, né? Mas o olho, ele é parte do corpo, né? A gente sabe que a gente tem que deixar todos os membros funcionando. Imagina, irmãos, você tem um olho separado do corpo, é morte, não tem isso. Então, eu quero estar sujeito ao cabeça, esse controle, né, que é o comando geral de Jesus, né? Então, ele está governando a minha vida e toda a crise, toda a batalha, né? A gente sabe que ele vai nos orientar sobre como viver para ele. E aí eu trago assim uma expressão importante aqui para os irmãos, né? Que a gente, vendo essa plenitude do corpo, a gente tem que ver essa expressão do reino de Deus em nós, porque a Bíblia diz que todos somos sacerdotes. Amém, queridos? Então, amém. Entender isso, amados. Não importa, pode ter um irmãozinho simplesinho, pode ter uma pessoa que não tem tanta cultura, pode ter um outro que tem suas limitações, mas ele é parte do corpo de Cristo, é um sacerdote de Cristo, e ele não tem que ficar de maneira nenhuma acuado, porque ele está perto de uma pessoa que tem mais conhecimento ou história. Não, ele tem uma expressão em Deus. No início aqui, alguns disseram que não me conheciam. Prazer, aleluia, eu sou esse homem pequenininho, simplesinho, eu quero aprender com você, porque eu não quero que essa posição do clero venha, de fato, ser a nossa atitude. Não, eu sento, aprendo, choro, quebranto o meu coração, recebo, e quando estou ouvindo qualquer um dos irmãos, eu sei do quanto eu tenho que aprender, porque eu preciso aprender. Então, não é, amados, uma pessoa, mas é o corpo de Cristo, todo o corpo de Cristo. A gente tem que lembrar, inclusive, que o cabeça e o corpo, eles são inseparáveis. A nossa atitude tem que seguir essa compreensão. Não existe um corpo sem cabeça, é filme de assombração. Em nome de Jesus, nós temos outra experiência, né? Então, essa questão da gente responder com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, né? Naquilo que Deus quer trabalhar conosco. E aí Deus deu algo assim gostoso para mim também. Irmãos, não existe uma quarta pessoa da Trindade. A gente faz parte do corpo. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo que habita em nós para revelar na terra hoje a igreja de Deus. Então, quando nós nos convertemos, com a graça de Deus, o Senhor trabalhou em nós para que nós possamos abandonar o pecado. Então, nosso comportamento tem que ser mudado, porque agora nós estamos debaixo do governo de Deus. Nossa expressão muda. Louvado seja o Senhor. Nossa linguagem muda, nossos olhos mudam, as pessoas começam a ver Jesus em nós. Então, nós queremos revelar hoje esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque nós estamos plenamente ligados
ao cabeça que é Cristo. Então, quando nós estamos conectados, né, a esse governo, a gente sabe o quanto nós ficamos sadios em Cristo. Louvado seja o Senhor. E aí que eu quero dizer para os irmãos, eu tenho falado com Deus e com alguns irmãos, queridos, quando a gente tiver a oportunidade de voltarmos com esses grupos caseiros, a gente quer que cada membro do corpo funcione nas casas. Amém? Sem deficiência nenhuma, queridos. Eu creio que isso é o que Deus quer, trabalhar cada membro do corpo de Cristo. Eu tenho entendido, falava ontem com esse irmão querido que eu citei, dizendo para ele assim, meu amado, o que Deus quer, porque Ele quer começar os grupos caseiros, né? Mas eu pensei assim, e Deus tem me falado, a igreja não tem que só voltar para casa, no sentido de ter o grupo caseiro. A igreja tem que ter as casas funcionando dentro do que Deus quer, uma explosão de Deus nas casas. Eu estou sonhando muito alto, amados. Eu estou igual um menino novo convertido. Eu quero, de fato, que Deus trabalhe assim nessa direção, todas essas coisas, para que a imagem de Cristo seja vista no grupo lá da minha casa. Eu creio que você tem que colocar isso no seu coração. É na minha casa. Queridos, eu não quero, assim, eu sei que a gente conhece bem o modelo, né? Eu sento aqui para ensinar para 12. Vê se você consegue me entender. Eu quero preparar 9 para ensinar para 3 que não entendem, para que 12 possam funcionar. Porque, às vezes, tem aquele vício de nós ficarmos dependendo da palavra de um, mas não, nós temos que ter a palavra de 12. E, quem sabe, esses 12, quem sabe não, é o que diz a palavra, que, de fato, Deus deu dons aos homens. Entenda, você recebeu dons de Deus. Em vários versículos tem essa expressão, né? Se você pega Efésios 4, a partir do versículo 7, a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens, está no versículo 8. Dons. Eu estou entendendo uma coisa que está me desafiando tremendamente. Eu sei que alguns, quando vai lá para Efésios 4:11, fala que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Sabe por que eu estou maravilhado? Porque quando eu penso numa situação apostólica, de ir lá, igual já Deus nos deu vários países e cidades que não tinha nada, e a gente fez uma obra pioneira e começou, e Deus levantou a igreja naquele lugar, eu descobri, esse dom é apostólico, eu tenho. Ajudar uma crise terrível de uma situação da igreja local numa cidade, ou que Deus, bom, eu tenho sim, está confirmado. Mas aí, sabe o que eu descobri? Que eu sou apaixonado pelo evangelismo. Então, encontro, Deus me dá uma pessoa e eu começo a evangelizar. Eu gasto horas, eu quero trazer essa pessoa para casa. Eu tive um tempo com uma menina, aí a menina dizendo da crise, que ela está na faculdade, 20 aninhos, e ela começou a se apaixonar por uma outra menina. E eu ouvindo, e ela abrindo o coração para mim, e eu abrindo a palavra para ela, e ela dizendo assim, pois é, eu sei que estou entristecendo os meus pais. E eu ali chorava com ela, e tem esse negócio todo da máscara, mas que vontade, dei um abraço. Eu falei, então me abraça, louvado seja o Senhor. Mas ela numa crise, num conflito, queridos, eu passo horas. E tive um tempo com um rapazinho, da mesma forma, né, com a crise, gostando de um outro rapaz, de rapazes. Fora do propósito de Deus, não está na palavra de Deus, Deus não se agrada disso, né? E eu disse assim, olha, sabe o que você tem que fazer? Obedecer a palavra é cruz, é negar a si mesmo. E é gostoso ouvir, ao final desses tempos, ouvir assim, ô tio,
3, 4 horas que mudou a minha vida. Eu sou evangelista, então eu tenho mais de um dom. Puxa, mas gostoso pensar que quando eu vou numa casa, aí de repente Deus trabalha essa situação do pastoreamento e eu fico maravilhado com o que Deus vai dando. Eu quero até te dizer assim, eu sou muito melhor lá, sozinho, em casa, abraçando você, entregando uma palavra. Parece que 2, 3, Deus me coloca lá no céu, assim, para entregar coisas que saem lá do profundo do coração de Deus. Então, eu tenho um ministério também de pastor. O que eu quero dizer assim, Deus te deu vários ministérios, vários dons, né? Quando você vai lá para Romanos, no capítulo 12, versículos 4 a 8, que fala sobre os dons de serviço, meus amados, o que eu quero é servir, eu quero ser o menor, eu quero ajudar, eu quero me entregar para que Deus possa fazer a sua vontade. Então, o que eu quero te dizer é assim, você recebeu dons de Deus. Não foi um só, nem 2 só, talvez nem 3 só, mais ainda. Agora, imagina 12 discípulos dentro de uma casa, cheio dos dons de Deus, que explosão Deus vai fazer na sua casa. Falar em línguas, tremendo. Está escrito. Deus quer nos dar o dom de línguas. Aí tem gente que diz assim, mas tem que ordenar, porque se falar em língua, ninguém está falando em língua, vamos falar em línguas. Em nome de Jesus, ordenar o quê? Essa geladeira? A gente tem que pôr fogo no que Deus quer trabalhar conosco. E está escrito também no mesmo texto, não proibais o falar em línguas. Amados, falar em línguas e ter interpretação, que céu na terra! Há quanto tempo você não ouve isso? Então, o que eu estou dizendo é que nós, como corpo de Cristo, temos que expressar esse funcionamento todo da vida de Deus. Por que Deus trouxe assim essa mudança no coração desse jovem? Porque eu cheguei com a palavra de discernimento, a palavra de revelação. Queridos, esse jovem está sofrendo há anos. Os pais sofrendo há alguns anos. Por quê? Ele estava com pecado oculto. Mas quando você chega com uma palavra de Deus para trazer uma palavra clara, você pecou contra Deus e o seu pecado é esse. Queridos, Deus quer levantar os seus profetas para que nada fique oculto no nosso meio. O que era marcante no ministério de Jesus e o que Deus quer dar à sua igreja? É, de fato, a manifestação dos dons do Espírito Santo. Então, nós precisamos disso, porque com essa revelação de Deus, o que vai acontecer com as nossas casas? Queridos, a gente vai ter gente nova. Por que às vezes a reunião da casa fica uma canseira, a reunião caseira? Exatamente porque você só vê aquelas pessoas. Já imaginou? Você vê 10, 12 pessoas por 10 anos. É cansativo. A gente tem que ter gente nova. O grupo caseiro tem que ter uma dinâmica. A gente não tem que trazer a reunião grande para dentro de casa e repetir os vícios da religião. O que Deus quer é que haja poder, manifestação, glória de Deus a partir da minha casa. Sabe com o que eu tenho sonhado? De pegar a reunião da minha casa e ela explode de tal maneira que a gente vai fazer o retiro do meu grupo caseiro. Não, retiro da igreja. A igreja vai ser um negócio estrondoso, no sentido da multiplicação, porque com essa gente toda, tendo revelação de Deus e evangelizando e pastoreando segundo o coração de Deus, então isso vai ser uma coisa espetacular demais. Então, é o que nós queremos da parte de Deus. Queridos, sabe o que diz em Efésios 4:13? E está totalmente dentro do que eu estou maravilhado.
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quem, amados? Todos. Deus não é econômico. E o plano dele é para todos. Então, o que pode transformar uma cidade? Quando todos estiverem cheios dessa plenitude de Deus. Então, a gente tem que trabalhar isso, trabalhar dentro disso. Nós não podemos aceitar algumas coisas que nós aceitamos. Eu digo assim, nós nos conformamos de recebemos os irmãos para uma reunião. Eu sei que temos muita mudança como igreja, mas se a gente pensar direitinho, caímos num comodismo, porque tudo estava funcionando e a gente estava dando uma manutenção. Mas, amados, dar manutenção é um processo difícil. Manutenção com Deus não existe. Quem está ali só dando manutenção está retrocedendo, porque o propósito de Deus é avançar. Então, nós temos que avançar, nós temos que ir mais longe. Então, Deus quer se revelar através da igreja. Aquele versículo de João 14:12, quando a palavra diz assim, olha, eu ficava muito encrencado com esse versículo. João 14:12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras coisas maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. E eu ficava pensando assim, como eu fazer coisas maiores do que Jesus? Eu quero dizer assim, você sozinho não, mas através do corpo de Cristo, nós podemos fazer coisas maiores, porque somos igreja, somos corpo. Ele era um. Então tem uma promessa fabulosa. Queridos, isso é para nós, vamos tomar posse, vamos agarrar essa promessa, vamos clamar ao Senhor. O que Deus tem me falado para isso? É preciso orar. Orar, orar, orar. A palavra diz, 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Lá, naquele processo lá do Getsemane, Jesus, né? Ele disse assim para os discípulos, levantai-vos e orai. Então, queridos, tudo começa pela oração. Então, nós temos que voltar para a oração e voltarmos para a palavra. Ele é, de fato, a nossa riqueza. E nós queremos estar dentro desse processo, porque essa promessa, queridos, é para o corpo. Entenda, na sua casa aí, diga para o papai, para a mamãe, diga o marido para a mulher, queridos, isso será uma tarefa de muito trabalho para os filhos, mas nós vamos tentar trazer todos, chorar para Deus trazer todos, orar, buscar a palavra, porque o propósito de Deus é fazer isso no sentido mais coletivo. Então, nós precisamos que Deus opere um milagre. Nós temos que meditar bastante nessa palavra para que ela caia no nosso coração, para que nós possamos fazer coisas maiores do que esta. Na verdade, se cada um de nós fizermos, o que vai acontecer é uma explosão. Me permita repetir essa palavra algumas vezes. Agora, se você não fizer a sua parte, porque cada membro do corpo tem que fazer a sua parte, em função do corpo todo. Louvado seja o Senhor. Paulo fala aos Coríntios, pois em um só Espírito todos fomos batizados, em um só corpo. E no finalzinho do versículo está escrito assim, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Queridos, você não ficou fora, você está dentro.
E eu quero te dizer assim, por mais que você esteja ocupado, se ocupa com as coisas de Deus, porque Deus, ele vai fazer coisas novas através da sua vida, lá no trabalho, na sua correria, dentro do carro. Deus vai te dar oportunidades. Em todo lugar, Deus vai te dar oportunidade, porque quando Deus opera esses dons através de nós, muitas coisas vão acontecer. Então, o propósito de Deus é governar através de nós, que somos o seu corpo. Os enfermos vão ser curados. Olha, temos que expulsar demônios. Qual foi a última vez que você expulsou demônio? Aí você pensa assim, a gente está fazendo uma obra mais social, né? Não, tem tempo que o demônio não aparece. Irmãos, o demônio está por aí. E nós temos que expulsar demônios. É gostoso, é legal essa situação. Eu já fui aquele tipo na cidade que era procurado para expulsar demônios. Era. Às vezes eu estava de pijama e me chamavam, e até por telefone eu expulsava demônio, algumas vezes. Põe o telefone aí no ouvido desse demônio. E o demônio dormia. Eu saía e tinha que trocar de roupa, ia lá e chegava lá chateado com aquele demônio, porque não saiu por telefone. Então, amados, Deus quer nos dar experiências, amém? Experiências que vão mudar a sua vida, revelação que vão mudar a sua vida. E o que vai acontecer? Deus vai operar algo novo no nosso coração. Eu quero terminar com esse versículo, né? Eu quero terminar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 até o versículo 6. A palavra diz assim, atenção para esse versículo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Do que Deus falou? Do Espírito Santo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. De que Deus falou? De Jesus. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é o mesmo. Quem opera tudo em todos. Amados, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora é a nossa vez. Vamos sair proclamando essa palavra. Vamos sair cheios do Espírito Santo. Algumas vezes nós vamos ter uma batalha e outra, é verdade. Mas nós vencemos. A resposta está na igreja. A resposta não está na vacina. Amém? Até que dia, irmãos, o ficar em casa vai sobrepor o ide e pregai. Em nome de Jesus, o ide é imperativo. Eu sei que a gente tem que se proteger, se guardar, etc. Já mandei fazer minha máscara da Harley, eu uso álcool, eu preparo essas coisas todas, chego em casa, faço toda a higienização, mas digo aos irmãos, não parei, louvado seja o Senhor. Deus está trabalhando, fazendo grandes coisas. E eu creio que essa é a vontade de Deus em nós. Eu quero deixar essa palavra, eu sei o quanto a igreja no Rio de Janeiro entende da palavra corpo de Cristo, sermos membros, né? O Gilberto vai continuar falando sobre essas coisas. Acho que ele deve estar dizendo lá, o Espírito é o mesmo. É mesmo, porque Deus está falando com clareza. Porque o mesmo Espírito que está nele é o que está em mim, é o que está em cada um de vocês, essa riqueza de trabalhar para o Senhor. Então, eu quero, de fato, que esses dons do Espírito Santo, lá de 1 Coríntios capítulo 12, né? Eu quero que também os dons de Romanos, capítulo 12, os dons de Efésios, capítulo 4, eu quero que essa manifestação de Deus ela aconteça em nós, porque Deus está levantando a igreja. Irmãos, nós temos que voltar, sabe, um último tópico, hoje não dá para falar sobre isso, mas não é o último, é o antepenúltimo
tópico da palavra toda que Deus nos deu, eu vou só citar: a gente tem que voltar para viver o que nunca foi vivido. Eu quero te desafiar para isso. Voltar para viver o que nunca foi vivido. Esse fogo não tem que apagar do meu coração nem do seu. Deus vai nos dar experiências. Assim como eu estou maravilhado com o que Deus está fazendo, com os pastores, e coisas que eu orei por anos, eu tenho dito para os irmãos, vocês estão me fazendo sonhar com situações que eu sempre sonhei na minha vida. Queridos, eu estou como os que sonham. E eu quero te chamar para ficar como os que sonham, porque é isso que diz a palavra, o salmista. Como os que sonham, estamos nós. Amém? Recebe no seu espírito. Eu quero orar por você. Eu tenho falado com Deus. Deus quebranta a nossa vida numa live. Eu sei que a gente está aqui ligado por tecnologia, mas aí tem o Espírito Santo, né? E se você se conectar em Deus nessa frequência, eu creio, assim como está passando muitas ondas aí, tem muita coisa transitando, eu quero que você se concentre agora em Deus, para que o Espírito Santo possa tocar na sua vida. Eu tenho feito algumas lives que Deus está gerando quebrantamento, arrependimento, humilhação, confissão. Fala com Deus agora. Toca aí no seu coração, na sua cabeça. Clama ao Senhor agora, porque nós vamos orar ao Senhor por um milagre dessa palavra iluminada no seu coração. Obrigado, Paizinho, por essa palavra. Obrigado porque o Espírito Santo hoje, tu sabes, me incomodou durante essa tarde. Eu clamei ao Senhor para falar. Deus, obrigado, Pai. Quebranta o coração dos teus filhos agora. Manifesta a tua glória agora. Traz sensibilidade, traz paixão, traz intimidade agora, Deus. Que como corpo de Cristo, nós possamos nos arrepender de áreas que nós não estamos funcionando. Ativa agora os membros do corpo de Cristo, tudo que está atrofiado, acomodado, deformado. Pai, cura agora, em nome de Jesus Cristo. Toca, Pai, para que o Espírito Santo possa aproveitar esse tempo na nossa casa, para buscar a Tua palavra, para orar. Deus, para entender a Tua vontade, para sair na Tua vontade. Deus, em nome de Jesus Cristo, opera um milagre em nós. Agora, eu creio, Pai, a visão espiritual, ela é um milagre. Que essa palavra caia no nosso coração, que Tu possas governar a nossa vida. Fala conosco com intimidade. Deus, em nome de Jesus Cristo, daquela maneira que Tu falaste conosco quando nós aprendemos sobre o primeiro amor, lá no começo. Deus, renova os dons, restaura os irmãos, as irmãs. Senhor, trabalha com as crianças. Deus, em nome de Jesus Cristo, opera um milagre em nós agora. Eu te peço, Pai, te agradeço pela Tua palavra, que a Tua palavra transforme a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, queridos. Que bom, Vício. Eu tenho meditado um pouco sobre o corpo, sobre que o corpo tem muitos membros, e na minha cabeça tentando fazer essa associação com os dons, com os ministérios que Deus concedeu. Eu gostei muito de quando você falou que às vezes nós sempre já ouvimos muitos irmãos falar, qual é o meu dom? Eu acho que o propósito é servir, e na medida do serviço o Senhor vai capacitando. Quando você falou assim, evangelismo, o apostolado, isso, aquilo, na verdade é servir e amar o Senhor, e nesse serviço o Senhor tem os seus propósitos, seus desígnios, as demandas. Na medida que aparece, Ele nos capacita das mais variadas formas, né?
A palavra diz exercitar com zelo os melhores dons. Muitas vezes a gente nem conhece porque não exercita. E quando a gente sai para praticar essas coisas todas, Deus começa a se revelar. Mas é na medida que nós trabalhamos, né? E dentro disso, me permita, eu estou um perigo sobre falar, porque alguém fala alguma coisa, me vem tanta coisa, mas o que a Bíblia diz é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, não é o contrário. O que tem acontecido com alguns irmãos é que parece que o inimigo vai lá e fica balançando ele. É ele que tem que ir lá balançar a porta do inferno. É ela que não vai prevalecer. Então, com isso, a gente descobre esses dons, a gente cresce no Senhor, porque o crescimento vem exatamente de você ter essa intimidade com Deus, e quanto mais você vai para Deus, mais Deus opera esse milagre em você. Então, é isso que Deus quer, realmente. Outra coisa que você falou sobre a questão da ordenação a respeito do dom de línguas, mas se não tem línguas, não precisa ordenar nada. E na última reunião de pastores, um querido lá foi muito usado para falar, dentre várias coisas, do dom de línguas, que nós precisamos exercitar. E eu fiquei abatido, que eu falei assim, comigo mesmo, falei assim, gente, eu não tenho exercitado o orar em línguas. Eu sou uma pessoa que tendo a orar em silêncio, ou às vezes orar sem emitir nenhuma palavra. E aí, depois dessa reunião, eu voltei a orar em línguas, a exercitar isso. E como é bom. Então, eu fiquei vendo assim, como é fácil atrofiar na nossa vida tudo aquilo que o Senhor nos tem concedido, né? E quero animar os irmãos. Precisamos orar em outras línguas, precisamos buscar os dons que o Senhor nos concedeu, precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, não importa o nome que você dê, mas nós precisamos ser cheios do Espírito. Glória a Deus. Obrigado, Vince. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 4 e 5, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, e o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outra língua, em outras línguas. Eu estou direto, amado. Eu adquiri um hábito de estar falando em língua. E eu quero dizer, quem fala em língua, fala com Deus. E é tremendo isso. Você tem que ter essa edificação pessoal, diariamente. Eu sei que aí Deus está pegando muita gente, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao Vince em relação à mensagem que ele compartilhou, queridos? Ou abrir seu coração, assim, fica livre. Isso. Então, eu queria perguntar, porque eu já perguntei para o Gilberto, tá? Porque é buscar os dons, né? Então, buscar os dons, na verdade, é buscar o Senhor. E Ele agir da forma que convém a Ele. É assim? É assim. E Ele vai dar dons. Porque está escrito que Deus deu dons aos homens. Ó, eu citei Efésios 4, a partir do versículo 7, está escrito aqui, ó, no versículo 8. Não vamos ler todos os versículos agora. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Buscar a Deus é, consequentemente, receber também esses dons de Deus. E aí a gente tem que exercitar. E o exercício desses dons gera uma intimidade. Deus vai dar sinais, porque Ele quer agir através de nós com sinais, né? Isso vai dar uma dinâmica na obra muito maior e na sua própria vida, na minha vida. Porque como é que eu sou contagiado por Deus?
pelo que ele faz na minha vida todos os dias. Então, é o exercício dessas coisas. Que E Deus aí aumenta a nossa fé também, né? aumenta Com as totalmente, experiências. até que todos cheguemos à Amém. unidade da fé. Amém. Posso falar? Claro, meu amado Zanini. Agora eu vou aprender, né? Esse versículo, né? Entretanto, procurar com zelo os melhores dons, é o último versículo do capítulo 12, né? E logo após, Paulo fala assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E vem falando do amor. Os dons, eles são uma ferramenta que Deus nos dá para vivermos o reino e para também satisfazer a necessidade da igreja, né? Porque os dons são dados conforme o que o Espírito Santo, conforme lhe apraz, para suprir a necessidade da igreja. Mas suprir a necessidade da igreja em quê? Em prestar esse testemunho do reino. Agora, logo depois de falar, de buscar com zelo os melhores dons, Paulo fala a respeito de um caminho. Eu creio que esse caminho, que é o amor, é um caminho que vai me levar a buscar os dons por esse motivo, para servir a igreja, como o Gilberto colocou, e também o Vince. O serviço, ele precisa estar fundamentado no amor. Onde não há amor, não tem serviço, porque eu tenho que me gastar para servir. Eu tenho que abrir mão de mim mesmo, da minha vontade, das minhas prioridades, da minha família, para servir a Cristo através da igreja. E isso tem que ser fundamentado no amor. Onde os dons se manifestam e esse amor ele está limitado, esse dom acaba esfriando e morrendo. Eu creio que o fogo que vai alimentar isso, da gente buscar os dons e da gente buscar os dons para viver o reino, ele está fundamentado no amor, né? E isso, essa visão do amor, ela está muito baseada, no meu entender, na visão que a gente tem da cruz, né? A gente entender a graça que nós recebemos ao recebermos o poder de sermos feitos filhos de Deus pela morte e ressurreição do Filho dele. Quando a gente compreende isso, a gente pega isso, né? Quando a gente consegue quase pegar isso como uma realidade na nossa vida, o amor vai se expressar. O amor vai se expressar. E quando a gente perde a visão da cruz, a gente começa a crescer e ele diminui, né? Agora, quando a gente olha para a cruz, ocorre o contrário. E nessa diminuição nossa para ele crescer, ele sempre vai nos levar em direção à igreja. E aí eu volto para o início que você falou, Vince. Ele vai me virar para o lado de cá e para o lado de cá. Amém. Né? Para dentro da minha casa, né? Glória a Deus. Exercer os dons aqui, né? Amém. Amor é minha paixão. Aleluia. E não é igual o sino, né? Pem, pem, pem. É verdade. Só faz barulho. Glória a Deus. Quero agradecer aos irmãos aí pelo convite, aos queridos do Rio de Janeiro, saudade de vocês, muita saudade. E muito obrigado mesmo pelo amor para comigo. Eu acho que o Caio quer falar, hein, Gil? Acho que o Caio quer falar. E Caio? Caio, vai lá, meu querido. Você tá sem som, Caio. Tá sem som. Importante colocar o som. Tá mudinho, Caio. Deixa eu tentar tirar e colocar. Agora você mutou seu microfone, retira e vê se vai. Fala agora para ver se vamos te ouvir. Não estamos. Você não está usando nenhum fone, nenhum Bluetooth aí com outro equipamento, não? Pode ser. Se tiver, fala direto no seu celular.
Quero te ouvir, Caio, em nome de Jesus. Também, eu quero muito. Pega o celular, querido, mas você tem que falar, vamos lá. Pega o celular, é da esposa, né, Lu? É, da Karine. Peraí. Vai trocar? Vai trocar. Enquanto o Caio se arruma lá. Aleluia. Enquanto o Caio se arruma, deixa eu dar um testemunho rápido aqui. Eu ia falar que você ia falar, Neto, mas... Ó, o Caio voltou, o Caio voltou. Então deixa o Caio falar, Caio. Tá dando para ouvir agora? Sim, sim. Deixa eu ver se eu consigo ver vocês todos aqui. Ah, dá para ver pouquinho, mas... Não é porque, Vince, e tudo que você falou para a gente mexeu muito com a gente aqui. A gente estava até pensando já organizando em compartilhar com a igreja uma questão que seria mais para daqui a umas 3 semanas. Não é à toa que não tem muita gente que sabe, mais os nossos pais, meus sogros, né, que sabem por enquanto. E aí a gente estava até esperando mais notícias, esperando ter mais certeza, né? Mas a gente percebeu que a gente não tem certeza e que o amanhã é do Senhor e que a nossa vida é do Senhor e que o Senhor tem feito uma coisa aqui em casa muito intensa e que na verdade deu fruto, né? Eu queria dizer para Lu, para Fê, para Isis, para Isabelle do Carlos também e para Ju, que a Karine entrou pro time de grávidas da igreja. Senhor é bom. Incrível, incrível. Ai, que lindo, parabéns. Tem sido muito bom. Aleluia. Amém. Amém. Gente, a gente meio que já sabia, porque o Zanin deu um spoiler total, né? Por quê? Há umas semanas atrás ele deu spoiler, gente. Só eu que percebi? Não, mas a gente não tava ainda, não. É possível. Não, ele deu spoiler. Ela falou do desejo de casar. Não deu spoiler. Ela descobriu há pouco tempo. Muito bom. A gente soube tem depois de 2 semanas. Zanini, sobrou para você, Zanini. Adriana. Glória a Deus, aleluia. Adriana, eu acho que o William... Ainda bem que a gente é ligada, né? Porque do jeito que anda a fertilidade nessa igreja, já pensou. Até a cidade está engravidando. Se fosse do Senhor, eu gostaria. Eu quero neto. Olha só, eu acho que quando o William recebeu aquela palavra de multiplicação, ele não imaginaria que seria nesse nível, uma grávida lá na família, na igreja. Meu Deus! Que alegria, Karine. A gente está muito feliz com você, viu? Muito. Obrigada, é um presente, uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Isso, e vai ser muito, muito bênção para a casa de vocês, viu? A gente ama muito vocês. Amém. Você vovô. Obrigada por estarem com a gente, né? Lindinho, Caio, ele está todo emocionado. Coisa linda. Parabéns, papai! Parabéns, Caio e Karine. Obrigada. Parabéns! Obrigado. Parabéns! Amém. Glória ao Senhor. Parabéns. Bênção, bênção. Glória a Deus. Ô, Vince, ora por eles, Vince. Estamos muito felizes, viu? Eu estou muito, 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 muito grata ao Senhor, viu? Aleluia. Caio e Karine, Vince. Glória a Deus, aleluia. Também. É a mão do Senhor sobre a vida de vocês, Caio, viu? pela Karine. Obrigado por esse IPT. Nós te abençoamos por essa gestação, em nome de Jesus. Que alegria no coração desse pai seja, de fato, produzir algo em ti, Deus, uma criança para ti, que desde o ventre começa a responder o Espírito Santo, Pai. Trabalha isso, ele possa ministrar,
em nome de Jesus Cristo, para que esse bebê seja segundo o teu coração, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, que cumpra o sonho, Deus, da tua igreja, dos avós, que cumpra o sonho, Senhor, do coração dos teus filhos. Abençoa esse casal, Pai, que é do teu coração. Obrigado pelo coração deles, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Deus te abençoe, Caio. A gente se conhece. Amém. Não é, Caio? Amém. Já se conhece? Bom. Amém. Amém. Vai ser bom. Tá bom. Vai lá, Neto. Eu vou ser breve. Eu só quero dar um testemunho só. A gente, todo mundo engravidando, a gente está grávido de novo. Mentira. Misericórdia. A gente positivou para a Covid e o senhor foi muito bom conosco, né? A gente tem um bebê de 30 dias em casa. A gente não sabe se alguém vai conseguir ficar imune a isso, né? A questão talvez seja quando isso vai acontecer. E o senhor foi muito bom conosco. A gente tinha uma série de etapas para vencer. E hoje foi meu último dia da quarentena. O da Ju vence na segunda-feira. Então, na verdade, é um testemunho mesmo, assim, porque a gente passou por esse período assim muito bem, muito bem. Poucos sintomas ou quase nenhum sintoma. E o testemunho de que o Senhor tem nos guardado, né? A gente acha que o João pegou também, porque ele teve alguns sinais de que pegou, né? Mas a questão é que a gente passou por esse período e o Senhor nos guardou, né? O Senhor trouxe cura, o Senhor trouxe restauração aqui na nossa casa. Então é só compartilhar esse testemunho com os irmãos. Amém. Livramento, né, Neto? Glória Amém. a Deus. Eu falei que a gente, na verdade, a gente custou descobrir que era, porque ficou tão sem sintoma, assim, da gente, né? E aí, eu só desconfiei quando chegou num dia, porque, assim, houve essas mudanças de tempo que teve aqui no Rio, né? Aí, quente e frio, eu sou muito alérgica. Então, eu achei que era mais um dia de alergia, assim. Só que quando chegou um dia que eu fui lavar banheiro aqui em casa, que eu joguei água sanitária no banheiro, eu não senti o cheiro da água sanitária, eu falei, tem alguma coisa de errado. Porque não é possível isso, né? E aí a gente ficou, tipo, vamos fazer um teste então, porque tem toda a questão do João, vamos ver como é que é isso. E aí quando a gente fez, realmente tinha dado positivo, só que a gente já estava no final dos sintomas, assim, já não estava sentindo nada a não ser perder o cheiro e o gosto das coisas, né? E a gente ficou muito grata ao Senhor, assim, pelo livramento mesmo, de ter passado por isso de uma forma praticamente ilesa, assim, né? Sem ter acontecido nada com a gente de gravidade, a gente não precisou tomar nada, ficamos com dipirona, às vezes com uma dorzinha de cabeça, e o Senhor guardou o João mais uma vez, né? Então, assim, a gente está muito grata ao Senhor pelo livramento mesmo, isso que você falou, Gil. Foi um livramento para nossa casa, mais uma vez, né? O Senhor é bom. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos encerrar, então. Hoje passou um pouquinho, mas que bom. Vince, que outras oportunidades você possa estar com a gente. É sempre bom esse momento. Amém. Eu tô gritando aí, tava no mute. Amém! Tem que fazer live com a Lu, é sapatinho de fogo, é poder. Sapatinho de fogo, ninguém nem sabe o que é isso. A antiga sabe. Sabe. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Você criou o sapatinho de fogo, Gilberto. Nunca O homem da fogueira. Gente, vamos agradecer ao Senhor. Ô, Gilberto, Aleluia. para terminar com um versículo, quero só citar aqui, quero deixar esse versículo para todos vocês, dentro da palavra aqui, repartindo, 1 Pedro 4, 10, que diz assim, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme
graça de Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. 1 Pedro 4:10. Vamos fazer isso. Obrigado, Em nome de Jesus. Obrigada, Todos. Vince. Amamos você. Amém. Obrigada, tá? Amém. Eu Nossa, amo Senhor, vocês. Senhor, pela tua vida, querido. Vontade de abraçar, de abraçar. Aleluia. Vou matar um irmão agora. Luiz, ora aí. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento que tivemos juntos. Luiz aí da Pingo. A Pingo, ela chegou no carro lá, não falou nada, que ficou alegre de me conhecer, hein, Gilberto? Ora aí, Luiz. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos, te agradecemos pelo teu cuidado conosco, te agradecemos porque tu conheces cada um, Senhor, cada coração, tu conheces o que vai por dentro de nós, Senhor, tu conheces a nossa intenção e tu tens nos abençoado, Senhor, tu tens sido misericordioso. Hoje ouvimos sobre a tua misericórdia aqui, Senhor. Ó Deus, continua com o teu povo, continua abençoando cada um, Senhor, que o teu Espírito Santo possa tocar em cada coração, possa dirigir cada um, possa tomar conta do emocional de cada um nessa situação, nessa quarentena ainda, em todas essas dificuldades. Sabemos que tu estás conosco e que tu estás tomando conta de cada um de nós aqui. Abençoa, Senhor, a cada um, abençoa cada família aqui representada, Senhor, e que haja salvação, Senhor, dentre aqueles que ainda, dentre os nossos parentes, dentre os nossos amigos, daqueles que ainda não te conhecem, Senhor, que possamos servir de luz, que possamos servir de arautos, Senhor, que possamos testemunhar daquilo que tu tens feito na nossa vida, Senhor. Fica conosco agora, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Gente, um beijo, Vince, um beijão. Você gostou da minha cor? Abração, gente. Estou querendo parecer com a sua cor, vê? Ainda tem que se bronzear um pouquinho mais, Vince. Um beijo, gente. Obrigado, hein? Beijo, Vince, te amo. Beijo. Tchau, povo. Beijo. Caio, vai ser pai, Caio. Parabéns, Caio. Karine também é mamãe, Karine. Glória a Deus. Amo vocês. Morrendo de saudade. Cami, Carla, Zanine, Renata, Carlinha, Felícia, Teovina, Thay, Cacilda, Júlia, Darzinha, te amo, Dar, Renata. Quem mais? Moisés, Rai, Felícia, Thay, Aline. Thay Davi, a gente preciosas. nem viu a carinha de Thay Davi hoje. Zoe, te amo, Zoe. Zoe me manda. Ah, já me mandou a receita. Eu vou fazer um negócio de banana amanhã. Nossa, nome. Você vai amar. Tô doida pra fazer. Não posso comer de noite. De noite só salada, senão vomito.